Senhora, senhor presidente, cumprimento com excelência, cumprimento os participantes, cumprimento a meu senhor presidente. Beleza. Boa tarde, senhor presidente, cumprimento os participantes, cumprimento a doutora Procuradoria, os nossos colegas que agora vão realizar as presentes declarações orais. Senhor presidente, o presidente agrava a execução busca combater a decisão da juíza de primeira instância, onde indeferiu a progressão de regime ou agravante do fechado para o semiaberto, com o fundamento de não preencher os requisitos subjetivos para tal progressão, arrimando então a sua fundamentação num laudo de exame criminológico. Excelência, o agravante foi condenado a uma pena de reclusão de 11 anos em regime inicialmente fechado. Está encarcerado desde o ano 2017, ou seja, mais de 6 anos de cárcere. Ele atingiu o requisito objetivo para sua progressão de regime no dia 12 de 12 de 2021, ou seja, até a presente data, desde a aquisição do período objetivo, já se ultrapassaram mais de 2 anos e 1 mês. Quando ele atingiu esse requisito objetivo, a magistrada da execução penal ela solicitou que fosse realizado o exame criminológico para verificar se ele preenchia a segunda parte, que seria os requisitos subjetivos, então, para a sua progressão de regime. Excelência, é importante mencionar de quem é esse reeducando dentro da sua execução penal, pois se trata de um reeducando que possui bom comportamento e foi devidamente atestado pela unidade prisional. Ele, desde o seu início do cárcere, realiza o trabalho no interior da unidade prisional para ser beneficiado com a sua remissão. E até o presente não consta nenhuma falta grave em seu assentamento. Isso para demonstrar o bom comportamento dele no interior da unidade prisional. Quero trazer a Vossa Excelência parte do laudo criminológico, onde a magistrada utilizou para não permitir a progressão de regime, pois entende que não teria atendido, então, os requisitos subjetivos. Vejamos o que trouxe a assistente social. Esse laudo crinológico ele fica um pouco contraditório, pois em certo ponto ela elogia o reeducando e em outro ponto ela negativa o seu comportamento para o final concluir-se pela sua não progressão. No primeiro ponto ela traz o seguinte: em consonância com os relatórios emitidos pela unidade prisional, o reeducando tem bom comportamento regular no interior da unidade prisional, atende à cordialidade com os policiais e servidores, possui também boa harmonia com os demais presos de cela, demonstrando total capacidade de cumprir as normas e respeitar os procedimentos e regras de segurança. Não possui capacidade negativa de articulação e liderança, higiene, padrões pessoais e coletivos adequados, e inexiste no assentamento com ocorrência de faltas disciplinares. Isso foi o que trouxe a assistente social no laudo criminológico. Prosseguindo, ela traz quesitos para negativar o comportamento para fins de demonstrar que ele não atenderia o requisito subjetivo. Então ela traz: não reúne condições necessárias para a progressão de regime, necessitando de acompanhamento psicológico a médio ou longo prazo, realizando tratamentos à dependência de álcool e ainda, aqui um ponto importante, aos resquícios do longo período de aprisionamento, fornecendo tratamento contra a dependência de álcool, além de necessitar de acompanhamento com envolvimento dos familiares. Então ela traz essas pontuações para fim de negativar que ele não preenche os requisitos para a sua progressão de regime, e ao final o exame criminológico conclui que ele não teria preenchido então os requisitos subjetivos para a sua progressão. Excelência, o que traz o cerne da questão é de que desde a realização do primeiro exame criminológico, os laudos trazem que o reeducando ele deve realizar tratamento e acompanhamento com o psicólogo à dependência de álcool e ter a reaproximação com os familiares. Mas não para julgadores, já faz quase 7 anos que ele está encarcerado, sem sequer ter qualquer utilização ou convívio com álcool. Segundo ponto, os familiares do reeducando não são da cidade, então não há essa possibilidade de reaproximação com o reeducando no interior da unidade própria. É um reeducando com parte dos recursos, o que dificulta o deslocamento com os familiares para ter essa aproximação. E uma outra pontuação de que o Estado ele exige um acompanhamento psicológico para negar a sua progressão de regime, mas, de outro lado, não fornece o próprio tratamento psicológico. Então, o laudo criminológico já foi realizado por 2 etapas. Nas 2 etapas, se permanece a mesma pontuação, necessita-se realizar o acompanhamento psicológico. Mas a unidade prisional, ela não fornece esse tratamento psicológico. Se continuarmos dessa maneira, ele vai cumprir praticamente os 11 anos encarcerado no regime totalmente fechado.
portaria da legislação pátria. Então, Excelência, o que pugna nessa tarde de que os próprios documentos elaborados pela unidade prisional, onde atesta o bom comportamento, que é um dever do preso, mas também atesta o trabalho que ele realiza, que ele cumpre todas as normas internas da unidade de prisão há mais de 7 anos, demonstra que é um reeducando que está apto a se aproximar da sociedade. A progressão de regime é gradativa justamente para atender o primeiro do caráter da pena. O primeiro de punir, o segundo de ressocializar. Então, ele progredindo para o semiaberto, nada impede que o juízo da execução ele condicione o tratamento psicológico que será realizado pelo CRES e pelo CRAS do município. E caso ele não cumpra todas essas determinações pelo juiz da execução, isso poderá regredir de regime. Mas o que não se pode é permanecer no cárcere exigindo um tratamento psicológico enquanto o próprio Estado que exige esse tratamento não fornece e continua negando o seu direito de progredir de regime. Assim, Excelência, buscando entender o próprio princípio da proporcionalidade, o caráter duplo da pena, que é punir, mas também ressocializar, pugna para que Vossa Excelência possa conhecer o presente agravo e, ao final, determinar a progressão de regime, pois preenche tanto os requisitos objetivos, que são o requisito temporal, tanto quanto os requisitos subjetivos, conforme foram tratados também no próprio laudo criminológico, quanto ao comportamento dele no interior da unidade prisional, sendo que o acompanhamento pelo laudo criminológico foi realizado em uma única etapa, um único encontro, e o próprio Estado que exige o acompanhamento do psicólogo não tem fornecido esse psicólogo e continua negando o direito de progredir. É o que a gente fez, senhor presidente. Muito obrigado. Agravo em execução penal, condenação definitiva por estupro de numerário, decisão indeferitória de pedido de progressão prisional fundamentada na ausência do requisito subjetivo, exame criminológico desfavorável, pretensão reclamatória, improcedência. Se o exame criminológico consignou que o reeducando está inapto a retornar ao convívio social, ratifica-se que a decisão de indeferimento da progressão prisional do regime fechado para o semiaberto, em especial porque a imposição de sua realização, quando justificada, é admitido, consoante preceitua a súmula vinculante número 26 do Supremo Tribunal Federal. É o voto para poder aparecer. Assim, me chama um pouco a atenção nesse caso, é só a fundamentação do laudo, que ele fazia uso de bebida alcoólica antes e que isso poderia impedir de... Sim, normalmente o exame criminológico ele aponta dados em que ele explora a possibilidade dele novamente praticar o ato até por reincidências. Se foi uma, se foi duas, se foi 3 abusos, por exemplo, a possibilidade de vir a acontecer é grande, talvez isso no exame criminológico aponta que ainda há necessidade de uma continuidade de um tratamento psicológico. Aí, como eu não tive acesso, sabe se ele já teve um caso, se era mais de, se era só um, se é mais de um, o senhor sabe dizer? Porque assim, se é só porque ele fez ou faz uso de bebida, lá são 21 mil homens, acho que 21 mil homens fazem uso, porque entra muita coisa